tudo bem com vocês? O Pensando no Mundo do Trabalho está chegando e para o vídeo de hoje nós escolhemos o tema CIPA. O que quer dizer a sigla CIPA? Como funciona a CIPA? Quais são as atribuições da CIPA nas empresas? E claro, as dúvidas, muitas dúvidas, questionamentos que as pessoas têm com relação a esse tema muito importante. E eu espero aqui que vocês gostem. Vamos lá então? CIPA. CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e tem em vista a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Busca harmonizar o trabalho e a prevenção da vida e da saúde dos trabalhadores. A CIPA ela é composta por representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto, ressaltadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. A formação dessa comissão é obrigatória para as empresas ou instituições que podem admitir os trabalhadores, além de empregados contratados com carteira assinada. As empresas que têm até 20 funcionários não têm a obrigação de constituir um grupo de cipeiros, mas que são ainda obrigados a promover um tipo de treinamento de um funcionário elegido para atender a todas as disposições caso elas aconteçam. E a importância da CIPA para o trabalho. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é totalmente regulamentada pela legislação brasileira, através da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, nos artigos equivalentes de número 162 e 165 e pela norma regulamentadora, a NR 5. Todo grupo responsável por toda a organização é composto de representantes dos próprios empregados, bem como através de eleições que são realizadas por parte do empregador, a direção da própria empresa que determina estas particularidades. E como seriam então as atribuições desta comissão? Entre as atribuições da CIPA, nós podemos destacar algumas. 1. A CIPA ela se compromete com a identificação dos riscos nos mais diversos ambientes de trabalho, criando um mapa de identificação dos mesmos. Isso feito, ela se responsabiliza pela elaboração de um plano de trabalho, o qual poderá possibilitar ações tanto de solução quanto de prevenção, considerando problemas de saúde e segurança no trabalho. 2. De tempos em tempos, a CIPA também se compromete a realizar verificações nas condições de trabalho dos funcionários, para fazer uma avaliação dos riscos que eles podem correr sem nem saber sobre eles. 3. Além disso, a CIPA também participa de discussões, palestras e outros que envolvam o empregador, avaliando então os processos de trabalho que estejam de alguma forma relacionados com a saúde e a segurança dos trabalhadores. 4. Em caso de máquinas e demais setores onde os riscos podem ser graves ao trabalhador, a CIPA tem total direito de suspender ou paralisar e interditar o uso de equipamentos ou da máquina em questão. 5. Uma das atribuições mais famosas da CIPA é organizar a CIPAT. CIPAT significa Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho, que promove palestras, oficinas, seminários e demais eventos durante a semana toda na empresa em questão, para alertar e orientar sobre fatores envolvendo segurança e a saúde no ambiente de trabalho. 6. Além disso, a CIPA se compromete a informar os funcionários e colaboradores da empresa sobre os riscos que podem tomar e também formas de cuidar da saúde e da sua segurança. Existem muitos outros ainda fatores, mas esses aí são alguns dos principais. De uma forma geral, essas são as principais atribuições da CIPA.
Porém, ainda há um leque de outras atribuições das quais ela ainda é muito responsável. E os benefícios da CIPA para a empresa? Sabendo que o funcionário é o principal patrimônio que a empresa pode ter, proporcionar melhores condições de trabalho é a maior forma de respeito que uma empresa pode ter com os seus colaboradores. Quando a empresa tem uma CIPA atuante, que se preocupa realmente em criar ações preventivas e, mais do que isso, fiscalizar o cumprimento dessas ações, se percebe que o número de acidentes e doenças diminui consideravelmente, além de criar uma imagem que a empresa respeita realmente os seus funcionários. Em muitos casos, ter uma cultura de segurança na empresa proporciona maior reconhecimento e motivação dos funcionários, além de ser um grande diferencial na hora da empresa ser avaliada em futuras parcerias comerciais. E daí temos também aquelas questões. Sempre tem algumas perguntas, algumas dúvidas. Nós vamos tentar sanar algumas delas aqui, com relação à CIPA. A primeira delas que nós sempre escutamos é assim: quem tem direito à estabilidade? A estabilidade ela foi criada como forma de garantir que um membro da CIPA possa exercer as suas atividades sem ser punido ou perseguido pelo empregador, já que muitas vezes terá que exigir a resolução de problemas que podem vir a prejudicar a saúde dos trabalhadores. Respondendo, apenas os representantes dos empregados, aqueles que foram eleitos por voto, terão direito à estabilidade, sejam eles titulares ou suplentes. E a partir de quando é garantida a estabilidade deste funcionário e quando ela termina? Esse é um outro questionamento. Então é assim: a estabilidade provisória é garantida desde o momento da candidatura do empregado até um ano após o final do seu mandato. Em caso de reeleição, a estabilidade é renovada, contando do zero desde o momento da recandidatura e sendo válida até um ano após o final do segundo mandato. Se o empregado se candidatar, mas não for eleito, não terá a garantia de estabilidade. Outro questionamento: se o registro da candidatura ocorrer durante o contrato de experiência ou o aviso prévio, o empregado tem direito à estabilidade? Vamos lá. O aviso prévio ele tem como finalidade indicar a data do término do contrato de trabalho. Assim, se o registro da candidatura do trabalhador para membro da CIPA ocorrer durante a vigência do aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, o trabalhador não tem direito à estabilidade. O mesmo entendimento é adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho com relação à eleição durante o período de experiência ou ainda no contrato determinado, não garantindo a estabilidade ao trabalhador. Outro questionamento: quantas vezes o empregado pode se reeleger e se manter estável no trabalho? Então vamos lá. São permitidas até 2 eleições seguidas para cipeiro, sendo a segunda considerada uma reeleição. A estabilidade do primeiro mandato é válida desde a candidatura até a realização de nova candidatura para reeleição. A partir daí, a estabilidade CIPA volta a contar do zero, com duração de até um ano após o fim do segundo mandato. Ou seja, se o empregado for reeleito para um segundo mandato, ele não terá direito a 4 anos de estabilidade, mas sim 3 anos de estabilidade, sendo o ano do primeiro mandato, o ano do segundo mandato e ainda o ano seguinte ao segundo mandato. Extinguindo o estabelecimento, o empregado perde direito à estabilidade? A estabilidade da CIPA é inerente ao seu cargo, não representando uma vantagem pessoal do trabalhador. Por isso, se o estabelecimento para o qual o empregado foi eleito se extinguir,
ele automaticamente perderá o direito à estabilidade, podendo ser até demitido sem justa causa. E o que fazer se a empresa demitir o empregado cipeiro durante o período de estabilidade? Então vamos lá. A única situação que permite a empresa demitir o empregado cipeiro que goza de estabilidade é quando o mesmo comete falta grave que permite a aplicação da demissão por justa causa, que está no artigo 165 da CLT. Se não houver demissão por justa causa devidamente comprovada, a demissão é irregular. E neste caso, o trabalhador deve ingressar com uma ação trabalhista pleiteando sua reintegração no emprego, ou em caso de haver incompatibilidade de retorno ao trabalho em decorrência de animosidade entre as partes, a reintegração pode ser convertida em pagamento de indenização por todo o período estabilitário. Sendo considerada irregular a demissão, o empregado é obrigado a retornar ao trabalho ou pode optar pela indenização substitutiva. Em regra, o empregado estável demitido irregularmente deve ser reintegrado ao emprego. Ocorre que, caso haja um desgaste e animosidade entre o trabalhador e a empresa, o juiz poderá converter a reintegração em pagamento de indenização substitutiva. Não haverá possibilidade de reintegração se no momento da sentença judicial o prazo estabilitário do empregado já tiver terminado. Nesse caso, a reintegração será convertida em pagamento da indenização. Bom, essa aqui é uma das questões mais complicadas. Vamos lá então. Como é feita a renúncia ao direito da estabilidade do empregado membro da CIPA? A lei ela não é precisa e objetiva quanto à renúncia do mandato e à perda do direito à estabilidade. Ela apenas determina que o empregado estável que pede demissão só terá sua dispensa considerada válida quando for feita com a assistência do respectivo sindicato, ou na sua falta perante a autoridade competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou ainda da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho entende que é possível a renúncia ao cargo de membro da CIPA e, consequentemente, a perda da estabilidade provisória se o trabalhador manifestar sua vontade de renunciar e extinguir o contrato de trabalho através de acordo escrito com a empresa e devidamente homologado pelo sindicato. Importa ressaltar que, caso comprovado que o trabalhador foi coagido a renunciar ao cargo, a dispensa é considerada inválida e o trabalhador receberá indenização pelo período correspondente à estabilidade. Mais uma questão: em que hipótese o empregado membro da CIPA perde o direito à estabilidade? O empregado membro da CIPA ele pode ou ele perde o direito à estabilidade em caso de cometer falta grave junto à empresa que resulte em demissão por justa causa ou se a empresa for extinta. Também é importante ressaltar que o empregado membro da CIPA pode perder o direito, pode perder o seu mandato se não comparecer a 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Mais uma questão: quanto tempo o empregado tem para entrar com ação trabalhista pedindo a reintegração no emprego depois de ser demitido irregularmente? A lei ela não determina um prazo para o empregado estável demitido irregularmente ingressar com ação judicial. Nesse caso, o único prazo a ser observado é o de 2 anos após o término do contrato de trabalho, previsto como prazo limite para ajuizamento de qualquer ação trabalhista. Então, este foi o Pensando no Mundo do Trabalho, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E eu espero aí, que vocês tenham gostado de mais esse tema, de mais essas informações que nós trouxemos aqui. Se ainda ficou alguma dúvida, se você ainda tem algum questionamento, faça os questionamentos aí, deixe a sua pergunta e nós iremos responder aí com todo carinho.
e eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado. Pensando fica por aqui, deixo a todos um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.